Oi, eu sou a Belle E eu sou a Bia. e estamos começando mais um episódio do Pod Café. Pega seu café, a sua Bíblia, e hoje a gente trouxe o café, né, que da outra vez a gente esqueceu. Sim. E se prepara que a gente vai dar uma voltada no tempo. Então, qual é o assunto de hoje? Nossa, hoje o assunto tá bem ali, bem o princípio de tudo mesmo, bem a base e que muitas vezes é negligenciado, né? Sim, totalmente. Hoje o assunto ele é. Eu acho que ele é a maior prova de amor que existe. Sim, Hoje a gente fala sobre voltar-se à cruz. voltar-se à cruz. Então, vamos começar fácil. O que é voltar-se à cruz pra você? Eu acredito que voltar à cruz é sempre trazer à memória aquilo que nos deu a salvação, sabe? Uhum. O evangelho em si, ele tem uma base, ele tem um princípio. E esse princípio foi, sim, a Bíblia inteira, a gente já falou aqui que fala sobre Jesus. E a partir do momento que a gente se tornou livre de novo, foi quando Jesus foi crucificado. E aquela crucificação trouxe pra gente a liberdade. Então voltar a isso é não deixar que isso morra dentro da gente, né? Tipo, várias vezes a gente acaba esquecendo ou a gente nota as pessoas por aí fora falando disso de uma outra maneira ou negligencia esse assunto da crucificação. Fala sobre diversas outras coisas e não fala sobre a principal, sabe? Uhum. Então voltar-se a isso é trazer a memória. Sim. Trazer a memória o que a gente não pode esquecer, sabe? Que é o Sim. principal de tudo. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é. Na verdade, eu tenho certeza que é isso. Isso. Eu acho que é mais uma certeza. Eu acho que é isso, né? É isso, né? Nossa, é isso, né? É isso. Vai, Flames, fala! Mas relembrar o sacrifício de Jesus, Sim. o amor que Jesus teve por nós. Voltar-se à cruz é ter um coração grato por aquilo que o Senhor fez por nós, é entender o nosso lugar como filhos de Deus, como criação também. Sim. Eu acho que o sangue derramado de Jesus por nós mostra muito como todo o nosso DNA tá ligado a ele, né? Então, lembrar que a gente é criação dele. Sim. Também é voltar-se para a cruz, né? Que a salvação veio porque o Criador se entregou por nós para podermos novamente ter comunhão com ele. Isso é lindo. Muito lindo, muito poderoso, né? Sim. Se a gente for pegar o significado da cruz mesmo, Sim. da cruz em si, o que significa? Morte. A cruz, o objeto cruz. Sim. Era utilizado para dar uma sentença. Isso, final, né? Porque era morte mesmo. E sofrimento, porque não era uma morte rápida. Não. Empenduravam, batiam e deixavam lá pra morrer. Então era uma morte lenta e sofrida mesmo. Então, agora você pensa, Deus em si fez isso por mim e por você. Deus em si, sabe? É muito louco. Eu tava vendo um pouco sobre isso e eu vi uma frase que fala assim, né? Ó, a cruz veio antes do pecado, antes da criação. Ou seja, antes da criação, Deus já tinha um plano de redenção pra gente. Que ele sabia, né, já. Sim. A gente é muito louco, porque às vezes a gente pensa assim, caraca, como ele já sabia, por que ele não evitou? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele deixou a gente sobre isso, né? Só que ele é tão bondoso que ele teve um segundo plano, sabe? Sim. O plano perfeito dele, sabe? Sim, ele já deixou assim, já que essa é uma das possibilidades de escolha, deixa eu já deixar a salvação pra isso também, porque eu não quero me perder deles, eu não quero que eles se percam de mim, né? Isso é lindo demais. Muito. Então, a gente falou mesmo, que o significado da cruz, né? É a morte. Mas, quando a gente pesquisa, também significa... Hoje, depois da morte de Cristo, pra gente ver como que é uma coisa que mudou o mundo inteiro, né?
depois da morte dele, a cruz também virou o significado de paixão de Cristo. Sim. Olha que lindo, uma coisa que era só morte virou paixão. Uhum. Então até a morte ele... Pera que vai falando aí, vou achar um versículo. Tá, mas até a morte foi transformada em amor depois que ele veio fazer isso, né? Eu acho lindo que a cruz é isso. A cruz, ela representa a dor, o sofrimento e o amor de Cristo por nós. Isso é lindo demais, demais. Tudo que ele suportou, tudo que ele deixou para trás, que a gente esquece, né? Que Jesus, existe Deus Pai, Deus Filho, Sim. Deus Espírito Santo, né? Sim. E Jesus é Deus. Ele deixou toda a glória dele, todo o poder dele para se tornar um humano como nós, só para poder nos salvar. Isso é lindo demais. Qual é o versículo que você tá procurando? Eu vou achar aqui. Mas é tão louco, porque se a gente voltar lá pro antigamente, a remissão pelos pecados, ela era feita por... Derramamento de sangue de animal. Sim, por um sacrifício de um animal. O negócio ficou tão doido que nem o sacrifício do animal tava mais, cobrindo, sabe? É que eu li hoje um negócio, e a gente tem aprendido muito isso também, Sim. né, no curso. Que o sacrifício do animal nem se compara ao sangue de Cristo, né? O animal tinha que ser perfeito, sem mácula, sem nada, porque ele gera uma ligação com Cristo. A pastora tem falado muito isso na aula que a gente tá tendo. Mas o que eu li, que também foi falado no curso, é que o sangue do animal não cobria o Sim, pecado, era né? muito Não temporário, apagava o pecado. Ele só cobria, né? Só cobria, não apagava. O do Senhor, não. O sangue do Senhor, ele é como se ele lavasse a gente novamente, refizesse a gente, e não existe mais o pecado, entendeu? Jogado no mar do esquecimento. Já o do animal, não. O do animal era somente ali naquele ano, né? Que era uma vez por ano. Então aquele ali cobria, deixava coberto ali, mas deixando ainda armas pro diabo usar contra nós no dia do julgamento final, sabe? Ou seja, era muito temporário. Muito temporário. Muito temporário. Aí o sangue de Jesus veio, cobriu não, apagou nossos pecados. E agora o diabo não tem mais armas pra falar, porque mesmo que ele nos acuse, o Senhor fala, mas eu já paguei por isso. E acabou. Fiz, sabe? Entendeu? Isso é muito poderoso, na verdade. Eu acho assim que é sem palavras. É tirar aquele sacrifício temporário que antes as pessoas tinham que fazer e o próprio Deus vir em forma de homem, aguentar tudo que tinha que aguentar, passou fome, frio, sede, passou tudo que tinha que passar, tentações. Sim. E ainda morrer uma das piores mortes possíveis. Sim. E se sentir abandonado, sabe? É muito louco, é muita graça, é muita bondade, sabe? Então, não precisa mais desses sacrifícios, porque agora o sangue de Jesus cobre tudo e não precisa ficar indo lá uma vez ao ano. Não, ele já fez, sabe? Ele cobriu e a gente tem que fazer a nossa parte também. E o sacrifício do Senhor, ele é perpétuo, né? A gente, desde que a gente se arrependa e não peques mais, né? A gente tá salvo. Antigamente, era aquele uma vez no ano. E se durante todo o ano você morresse antes do sacrifício do ano seguinte, já era pra você, meu bem. Era uma coisa meio louca, né, de se pensar hoje, mas pensa. Os caras tinham uma vez por ano só. Sim. E o resto do ano que você vai vivendo aí depois do sacrifício? Ou seja, tchau. Tchau. Morri Vai, o sacrifício era em junho, eu morri em janeiro. O sacrifício do ano passado não vale mais, e aí? Não, né? Hoje em dia, glória a Deus. Que graça. Isso é uma graça sensacional que o Senhor nos deu, porque a morte antes pegava, né? Agora ele tem o controle sobre a morte, ele tem tudo isso. Então, o sacrifício dele nos proporciona uma vida de vida, né, mesmo? De vida em abundância. Uma vida livre, né? Uma vida sem cargas pesadas. É muito lindo isso. Falar sobre a crucificação e sobre a liberdade que ela traz, né? Porque foi isso que aconteceu. A crucificação foi uma liberdade, foi tipo um basta no pecado, nas amarras que te seguravam, assim. E a gente pensa,
eu não fiz nada pra merecer isso, sabe? Eu não merecia, nem existia, e ele já sabia que eu existiria e que eu seria pecadora e que aquele sangue ia me cobrir. Então, ou seja, não foi algo ali limitado. O sangue dele vai cobrir gerações e gerações. A nossa geração ele tá cobrindo, cobriu a geração lá passada. E vai cobrir os nossos filhos até que ele volte, né? Sim. Mas é claro, a gente não tá falando aqui que agora eu posso pecar à vontade. Até porque tem uma carta de Paulo que Paulo até fala, né? Agora, só porque vivo na graça, em Romanos. Mas ele fala, só porque o Senhor me deu, o Senhor... Aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Sim. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sim. Isso é Romanos 6, do 1 ao 4. Então, não é porque o Senhor fez isso que a gente vai viver uma vida de pecado e tá tudo bem porque ele vai apagar. Não é arrependimento e arrependimento real. A gente tem um podcast sobre arrependimento, não tem? Então é realmente parar, largar e viver a vida sem fazer aquilo novamente. Porque eu tava lendo até um outro versículo hoje que fala das tentações também, né? Que Jesus em tudo foi tentado e ele nos chama a ser tentados também, mas a resistir aos desejos da nossa carne. Ou seja, não é porque ele fez isso que agora, que nem a Belle falou, eu vou, nossa, sair por aí fazendo um monte de coisa. Não. É justamente porque ele fez isso por mim que eu vou dar o meu melhor, sabe? Exato. Por isso que ele fala, quer seguir-me? Pega a sua cruz e vem, sabe? Não é de qualquer jeito, não é porque a graça é super abundante que eu vou sair metendo louco, sabe? Não, tem um padrão, tem uma maneira certa de fazer. E se ele falou que é pra gente pegar a nossa cruz e ir, é porque é difícil, tem que ser um caminho de renúncia e arrependimento. Exatamente. Eu amo que estamos seguindo na mesma ideia. Então, renúncia e arrependimento faz tudo parte do olhar para a cruz também, né? E aí a gente entende o porquê que a gente faz. Por que eu vou renunciar, né? Porque Jesus renunciou tudo por mim. Por que eu vou me arrepender, né? Sim. Tipo, porque eu entendo que a minha carne, eu sou um ser humano caído e pela graça do Senhor Jesus, agora eu tenho vida. Sim. Sabe? Então, eu entendo que eu não sou um ser humano tão bom assim e que eu cometo pecados, que eu cometo coisas ruins e o sangue tá ali, sabe? Exato. E fora que a gente lembra também que nós, sem merecermos, ele ainda nos dá a chance de sermos santificados com ele, né? E isso é muito lindo, porque Jesus, ele foi santo já. Ele já era santo, ele foi santo durante a vida dele aqui na Terra. Morreu santo, ressuscitou santo, continua santo. Então tanto que a vida dele é muito poderoso quando a gente começa a cantar isso, não é? Quando a gente começa a dizer isso. E é lindo como a gente vê uma coisa, o Espírito Santo mover assim, porque era só ele é santo. Mas ele é tão assim, ele quer tanto estar com a gente, que ele fala, eu vou te santificar dia após dia, para quando eu voltar, você completar essa santidade e estar comigo. Eu que não mereço, eu que pequei, eu que fiz tanta coisa. Por isso que a gente tem que buscar andar em santidade também, né? Temos. É lindo. As duas pararam de falar, ué, o que aconteceu? Ai, é lindo demais. Ai, esse versículo, ele é lindo, ele fala muito também que a cruz, ela é uma lembrança disso aqui, ó. Que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É isso, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos livrou do pecado e da morte. Agora, se a gente parar pra pensar e imaginar, tipo, se não fosse isso, se não fosse Jesus, sabe? A gente estaria até hoje sacrificando animal de uma vez por ano. Sim.
E não estaria não estaria livre dos pecados ainda. Não estaria ainda. Porque a lei do Antigo Testamento, um detalhe isso aqui, vou abrir um parênteses antes de continuar. A lei, Jesus veio para cumpri-la, que foi o que ele fez. Cumpriu toda a lei, sem nada. Só que a lei, para um humano caído como nós somos, igual você falou, nós não conseguíamos, não tinha um momento. Até eu li um post, eu tava pesquisando sobre isso, e aí eu li um texto assim que falou assim: até os mais santos, até os mais certos, de acordo, até Davi, que era de acordo com o coração do Senhor, pecou. Sim. E tipo, todos eles, até José, que a gente não vê pecado, né? Durante a leitura da história de José, a gente não vê pecado em José. Mas até José, em pensamento, fala ou ação, pecou. Todos. Ninguém conseguiu se manter na lei. E quando a lei não existia, nenhum se manteve da maneira correta, que é a maneira do céu, né? Então, a gente não ia ter chances de estar com Deus. E não é isso. A ideia dele é sempre estar perto da gente. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê o Senhor querendo estar conosco. A gente, inclusive, vai fazer um episódio sobre isso. Deus conosco. É essa música! Lembra que domingo ontem que eu tava te contando da música? Parênteses. A Bia falou de uma música, eu tava falando de um detalhe da música. Essa! Que tema. Deus conosco, Deus conosco. Repara nele tocando pra tu ver. Aí, ó, a música tá saindo. Tá saindo. Ai, Jesus, mas repara depois. Essa música, obrigada. Opa, Deus, obrigada. Acho que eu tenho áudio, vou te mandar. Ai, Jesus. Não, mas não é essa música que eu quero o áudio. É essa música que eu falei que tem um ritmo totalmente diferente na cabeça. Voltando. Momento parada pra conversar sobre coisas. Mas é isso. Eu não lembro onde eu tava. A gente tava falando que até as pessoas que nem Davi, segundo o coração de Deus, pecavam, sabe? Sim, a gente nem ia ter chance. Exatamente. Então o amor do Senhor foi tão grande assim que ele deu essa chance pra gente, né? Porque ele quer habitar, né? Ele quer ter um relacionamento. Sim. Então, a gente já falou várias vezes sobre isso também, mas quando Deus criou a humanidade, ele criou pra isso, pra ter uma comunhão, e a humanidade caiu, e Deus foi lá. Você vê que Deus sempre tá arrumando uma maneira de voltar, estar com a gente, sabe? E esse da gente viu o templo. Sim, porque Deus quis criar Ele deu umas instruções, sabe, pro povo dele criar um templo perfeito pra ele. Aí, há um tempo, isso sai, né? Aí Davi vem, quer construir outra de novo. E aí depois Salomão vem e constrói realmente o templo, né? E aí o quê? Aí agora o templo está dentro de nós. Exatamente. O tabernáculo de Deus. Exatamente. Isso é lindo. Isso é lindo, porque ele nunca deixou os filhos órfãos. Nunca. Ele sempre esteve perto, ele sempre esteve falando. Se não fosse ele mesmo com uma pessoa direta, era ele através dos profetas. E até hoje ele fala conosco, às vezes, através de profetas, às vezes. Mas o mais lindo de tudo isso é que às vezes ele não quer nem falar com a gente através do profeta, ele quer falar conosco. Sim. Imagina assim, Moisés via o Senhor. Tem uma passagem em Êxodo que fala que eles sentaram na mesa para comer e beber e o Senhor estava no meio deles. Imagina, gente. E essa galera ainda teve a cara de pau de pecar. Só que a gente pensa assim, hoje Deus mora na gente e a gente tem a capacidade de pecar também. Sim. E muitas vezes nem se arrepender. Exatamente. Eu quero achar esse que eles falam da... Por isso que é tão importante voltar, né? Pra esse princípio da cruz, da redenção, do preço pago pela gente, sabe? Achei, ó. É Êxodo 24, 11. 10 e 11, vai. Vou ler do 9. 9, 10 e 11. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés haviam como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus, comeram e beberam.
Meu Deus. Eles viram a Deus. Eu destaquei isso. Eu sabia que eu ia achar mais fácil que tá destacado. Meu Deus. Eles viram a Deus, comeram e beberam. É igual os discípulos. Eles estavam ali, ó, vendo Sim. Jesus ressuscitado, comeram e beberam com Jesus. E ainda viram vários e vários milagres de Jesus acontecendo. Fora a própria ressuscitação, né? Que já é muita. Nossa. É sem palavras para descrever a crucificação do Senhor, né? Sem palavras para descrever esse sacrifício. E é esse sacrifício que nos dá vida eterna. É esse sacrifício que nos traz de volta a entender quem nós somos, Sim. né? Então, a pergunta segunda seria: por que devemos voltar à cruz? Pode responder. Pode responder o que você quiser. Porque é o princípio, porque voltar à cruz é você voltar pra onde não deveria ter saído, sabe? E a gente tem que estar exercitando isso todos os dias. Ir e voltar, e relembrar, e trazer a memória, e cultivar, sabe? O amor. Sim. E cultivar, e ter a memória do que o Senhor Jesus fez. Então eu preciso voltar pra isso, pra eu ter uma vida. Sim. E vida em abundância, sabe? Se eu me esquecer do que foi feito, então anulo. Sim. Anulo tudo que Jesus fez. E na minha vida, né? Isso, porque na minha vida. Eu escolho ir anulando na minha vida. O que Jesus fez já tá feito e marcou gerações aí, todo mundo conhece. Não tem nenhuma pessoa que não conheça. Sim. Porque marcou. Tem um versículo que fala sobre isso e eu vou achar em nome de Jesus. Amém. Porque fala assim, né? Quando eu subir, é meio que assim, não sei se tá escrito dessa forma, eu vou impactar. É alguma coisa assim que tá escrito. Eu não lembro. Mas vamos achar. Mas a gente acha depois, coloca. Se você souber, coloca nos E comentários. também se não for essas mesmas palavras, coloca aí certinho. Mas é isso. A cruz, ela trouxe esse impacto para o mundo inteiro. Sim. Então, se ela tem esse impacto para o mundo inteiro, e eu que sou cristã, eu acabo esquecendo da importância disso, sabe? Eu vou deixando o princípio ir embora, Sim. sabe? É porque é o voltar-se à cruz que nos traz um constrangimento, né? Sim. Porque a gente fala assim, eu tô deixando pra trás uma vida que levou um sacrifício pra me dar, né? Porque ele deu essa vida pra nós, deixando a dele. Sim. Então, isso traz um constrangimento pra gente não pecar, pra gente evitar até mesmo o pensamento de pecar, né? E a gente sente o amor, né? Porque uma pessoa enfrentou isso tudo por amor, sabe? Sim. Foi amor puro. É só amor mesmo, mas é um amor muito grande, porque... E um amor que constrange. Totalmente. Que não é normal, gente. Gente, isso não é normal. Até fala, né? Tem um versículo que fala sobre isso também. Que é loucura. Sim. Pra o que muitos é loucura, pra nós não, né? Não é loucura. Pra gente é tipo, caramba, era necessário, a gente vê. Tanto que a próxima pergunta é: por que precisávamos do sacrifício de sangue? Ó, deixa eu só ler o versículo que fala Leia. sobre isso. Que é em 1 Coríntios 1, 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, para tudo que tá de fora é uma loucura. Sim. Muitas pessoas nem acreditam nisso, sabe? Mas não, nós pregamos o Cristo crucificado, sabe? Sim. A gente prega o porquê da crucificação. A gente entende, né? Com o tempo. É por isso que a gente dá tanta importância pra leitura da palavra, né? Porque Deus vai mostrando. Porque é loucura mesmo quando a gente pensa. Se a gente pensar com a mente do mundo, a gente vai falar: meu, não faz sentido esse cara morrer por nós. Mas aí quando a gente vai lendo a palavra dele, ele vai se revelando, ele vai mostrando que não havia outra forma. O sangue para Jesus, para Deus, é tão importante que no Antigo Testamento, e até hoje, na verdade, porque no Novo Testamento se repete, é pecado comer sangue. Sim. Comer o sangue é pecado, porque sangue para Deus é vida. Sim. E é tão vida que a única forma de nos dar vida foi Sangue. Desde a gente só era perdoado os pecados pelo sangue do animal. Sim. Né? Que era perfeito, assim, normalmente era um novilho branco, né? Sim, separado. Tinha que ser todo um processo. Todo um processo. Novinho, normalmente, né? Então,
tem tudo isso, né? O sangue de Jesus é a própria vida. Ó, em Hebreus 9:22 também fala assim, ó: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, é tão importante que o próprio sangue de Deus veio, sabe? Sim. Cara, não. A dimensão é muito de grande. Deus veio por mim, por você, é muito. É constrangedor. Sim. E ao mesmo tempo é muito grande pra entender. Eu acredito assim, e eu falo aqui por mim, pelo menos, que ainda não entendo a grandiosidade desse ato. Não. Mas eu tô buscando, porque olha, é muito grande. Sim, e. Gente, é uma coisa tão surreal, que muda gerações, muda tudo. Sim. E tem gente que ainda fala que não aconteceu nada. É louco quem fala que não aconteceu nada, porque vamos voltar lá ao dia da crucificação. Deixa eu ver quem descreve melhor, acho que João. Eu gosto da maneira que João descreve, né? Rapidinho. Tá. A crucificação. Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio carregando a sua cruz. Olha isso. Vamos pegar bem o sofrimento aqui. A gente tá pegando bem a hora do sofrimento. Antes disso, só pra contextualizar, ele já tinha apanhado antes de chegar a Pilatos, tá? Sido humilhado. A galera inteira gritando pra crucificar ele. Detalhe, a morte de cruz era uma das piores humilhações, sabe? Sim. Que era ali, todo mundo ficava vendo, sabe? Era humilhante. Era humilhante. E você ainda ser humilhado da forma que ele foi humilhado, de zombarem, de rirem, de darem vinagre, né, pra ele beber. De tirarem outros... um ladrão realmente pecador e colocarem ele no lugar é uma coisa bem pesada já. A gente hoje em dia... Além que hoje em dia acontecem umas coisas mais assim também. Mas ele tava cumprindo o papel dele ali. Sim. Porque ele na hora que tiraram... Foi o cumprimento literal. Porque na hora que tiraram Barrabás, foi a hora que, tipo assim... Ele tava se dando pra todo mundo ali, sabe? Ele se deu, inclusive, pro Barrabás. Porque se ele pudesse... Se ele não quisesse, se ele falasse assim, não quero mais salvar esse povo... Era só ele mostrar o poder dele. Ele tinha, né? Por mais que a glória do Pai tava ali toda sobre ele ainda. Sim. Não porque ele não era humano, mas porque ele era tão obediente ao Senhor e a fé dele era tão grande naquilo que ele servia, que ele sabia quem ele era, né? Essa convicção de quem ele era, ele poderia super ali mostrar para Pilatos quem ele era. Poderia, inclusive, deixar-nos morrer, mas o amor dele e a graça dele superabunda tudo isso. Então, vamos continuar. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Que Jesus é o centro, tá? Isso daí também tem significado, né? Ele é o centro. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso era zoação. Sim. Era Tava zombando. Tava zombando dele. Mas ele isso é era eterno, tá? Ele é rei e rei eterno. Isso veio pra confirmar, né? Porque isso era uma coisa que tava escrito nas profecias antes e mostrando que ele era de verdade. É mó louco como os caras cumpriram a própria escritura. A própria escritura. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Ou seja, para toda criatura entender mesmo. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, e eu acho isso daqui lindo: o que escrevi, escrevi. Pilatos reconheceu a Jesus. Tem muita gente que odeia Pilatos, né? Claro que Pilatos lavou as mãos dele e deixou acontecer. Mas Pilatos, ele reconheceu a Jesus ali naquela hora. Ele sabia quem Jesus era. E ele sabia que não tinha, né, o motivo dele ser crucificado. Mas era pra se cumprir mesmo. A gente olha assim, é tudo muito doloroso. E aqui depois vem os soldados que fazem um corte do lado, que repartem as roupas de Jesus, que também é bíblico, tem essa profecia antes.
E aí a morte de Jesus. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, depois que toda a escritura se cumpriu, para se cumprir a escritura ainda disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado é lindo demais. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui não fala, mas tem algum dos evangelhos, eu não lembro qual, fala que depois da morte de Jesus foram 3 horas de escuridão na terra. Lucas? Eu acho que não sei. A morte. Eu não lembro. Vendo o centurião que tinha sucedido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, ó, também aqui, ó, na morte de Jesus em Lucas, ele escreve que um centurião que viu o que tinha acontecido também reconhece a Jesus e fala: realmente, verdadeiramente esse homem era justo. Ou seja, reconheceu. Depois que ele morreu. Depois que ele morreu. Porque daí ele sentiu o poder, sabe? Tipo, já alcançou, sabe? O tão poderoso que é. É que era muito... E ver que ele se permaneceu justo e sem pecados até o final. Sim. Eu, sendo xingado, sendo crucificado, eu ia xingar de volta. Não, eu desse povo, mata, Senhor, mata mesmo. Eu esqueci qual é deles que falam. Olha, aqui, ó, em Marcos descreve que quando deram vinagre pra ele, deu um grande brado, né, que é quando ele fala, que dá graças a Deus, e expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Meu Deus, isso é lindo demais. Eu tô tentando ver se eu acho. Se não foi nenhum desses, só pode ser Mateus, né? Vamos ver. É que Mateus é grande, né? Meu Deus. Pedro nega Jesus. Bichinho. Depois o triste aqui, ó. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, dos que ali estavam ouvindo, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, deu vinagre. E aí Jesus morre de novo, né? Entrega o espírito dele. Ou seja, foram 3 horas de pura escuridão por conta que estavam maltratando o Filho de Deus. Como que pode falar que isso não foi poderoso o suficiente para mudar o mundo? Acho que eu tenho essa impressão de que quando isso aconteceu, muitas pessoas, não só o centurião, muitas pessoas ali reconheceram. Porque a cruz, assim, quando ele já consumou tudo, você percebe, a Bíblia mesmo relata isso, que o poder já absurdo. Foi. Absurdo. Entendeu? Na hora que consumou, as pessoas já reconheceram, sabe? Isso é lindo, porque ela tem o poder de salvar, ela tem o poder disso, sabe? De trazer a pessoa. E a gente vê que foi tão assim, foi um reconhecimento tão grande que a galera leva essa palavra até hoje. Se a gente hoje pode saber quem é Jesus, é porque as pessoas ali naquele momento reconheceram e passaram, né, de geração em geração. E é a base, é o que a gente tem que continuar passando. É por quê, sabe? O que a gente prega? Prega isso. Prega que Jesus veio, morreu por nós, e temos vida e que ele voltará. A gente é tão grande, é tão absurdo de poderoso isso que nosso calendário hoje antes e depois de Cristo. Um negócio tão grande que atrai todo mundo, assim, que as pessoas que veio e conhecem hoje em dia, porque foram atraídas por isso, por esse grande ato de amor. Nossa! Sensacional isso. E até hoje vai continuar sendo, sabe? Sim, pra sempre. Muito, 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 muito bom. Vamos para a 5ª pergunta, então. Qual é a intenção de Deus com a cruz? Redenção? Comunhão?
Salvação. É isso. E aí? Pra mim é isso também. Totalmente. Comunhão, redenção, salvação. Ele tem uma parte que eu peguei bastante do estudo que a gente tem feito, que fala que para Arão ser sacerdote do Senhor, ele passava por 3 coisas, né? Era a unção, a consagração e a santificação. Então eu acho que a intenção de Deus pra gente com a cruz era nos consagrar filho deles, nos ungir para limpar os pecados. Sim. E nos santificar dia a dia para nós podermos habitar com ele, né? Então para mim é isso mesmo, que a cruz ela trouxe essa possibilidade. Sim. Da gente ser o sacerdote, da gente ter comunhão direta com o Pai. Isso é lindo. Exato. Porque ele veio pra suprir tudo isso, né? Pra deixar marcado isso. E assim a gente poder ter liberdade. É lindo. Ele veio justamente pra isso, pra dar liberdade. Sim. Pra dar liberdade, pra fazer com que a gente tivesse comunhão verdadeira, sabe? Sim. O acesso ali. Por isso que o véu se rasgou, porque hoje em dia a gente consegue ter o acesso direto ao Pai, sabe? O véu era como o pecado que separava a gente de Cristo, né? Sim. E foi lá, assim, e pra ver como é tão conectado, falam que foi ao mesmo tempo, né? Jesus morreu, era como se fosse um raio, vrum, o véu, vral. Não tem como duvidar disso, entendeu? Sabe? Não existe. Jesus é histórico. Jesus realmente existiu. É histórico, é comprovado. Sim. Que Jesus existiu. É comprovado que existiu um templo. Tudo é comprovado. Então não tem como falar que não existiu. Não tem como. Jesus é muito real. Jesus, a crucificação dele foi muito real. O sacrifício dele. Sim. É muito real. Tanto que a gente vê muita gente aí que tá desviada, a pessoa não consegue se desligar disso. Não. Totalmente. Sempre lembra, sempre se sente meio mal, sempre se sente com saudade, como se faltasse algo. Porque não tem como, né? Você sabe, você tem aquela semente no seu coração que tá faltando algo. Sim. Mesmo que não tenha conhecido por inteiro, você foi ali, sabe? Sim. Você teve um contato e esse contato foi suficiente para marcar o seu coração e fazer você entender que não tem vida fora de Jesus. Exatamente. E foi isso que aconteceu comigo também. Eu me sentia, tipo, tá faltando algo em mim, sabe? Eu sinto saudade, eu senti uma saudade tremenda. Demais, demais. É que assim, você conhece uma vez já era, né? E mesmo não, tipo, conhecendo tanto, assim, sabe? A gente só nem experimentado muitas coisas, né? Era só conhecia de ouvir falar. E eu senti, esse versículo é lindo, né? Jó foi inteligentíssimo aqui ao falar. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de contigo andar. É diferente. Nossa. É diferente. É isso que a gente tem que buscar, né? Sim. As próprias experiências com Deus. Porque é muito fácil a gente seguir o Deus do fulaninho, né? A gente escuta, só que isso não nos prende ao Senhor. Agora, quando a gente escuta o Senhor falando com a gente, é diferente. É o Deus do secreto, é o Deus de só você e Ele, sabe? Exato. É sobre você trancar a porta do seu quarto e falar, tá, agora eu quero te conhecer, agora vem e fala, sabe? Senta aqui do meu ladinho. Eu tenho experimentado uma coisa, sei nem se eu poderia estar falando isso, mas amém, Senhor, cala minha boca. Se não for pra falar, é só calar. Mas o que eu tenho feito muito, eu acho que tem sido uma experiência diferente, é chamar do Senhor. Eu vi uma menina fazendo primeiramente um vídeo, eu até mandei no grupo nosso lá. Que a menina, ela foi, no aniversário dela, ela fez um date com Jesus. Ela saiu pra jantar, tomando lá o negocinho dela, a Bíblia, o devocional, né? Fazendo devocional como se fosse um jantar com Jesus. Sim. Ela pediu o pratinho dela de comida, a Bíblia, ficou lá falando, escrevendo. E ela tem até um livro chamado As Minhas Orações Escritas, eu acho. O nome dela é Ravena, inclusive, parabéns. A Ravena, eu conheço ela desde pequenininha, só que a gente nunca foi próximo. Mas ela tá sensacional, conheço. Que legal. Ela ficava bastante na casa da minha tia. E ela escreveu esse livro que são as orações dela.
E ela fez esse date com Jesus e ela gravou muitas das partes. E foi lindo de ver como ela foi tocada e Jesus falou e lembrou ela de coisas assim ali. Então depois ela foi numa praça e gravou, ela tava em prantos, assim, falando como Jesus era bom, como Jesus tinha lembrado ela de 1 ano atrás. E então eu vi essa experiência e falei assim, Senhor, eu vou fazer mais disso contigo. Só que eu não preciso de um date, eu não preciso sair pra jantar. Sim. Aqui no meu quarto mesmo. E o meu devocional. Café. Eu tenho feito isso. Né? Pega o seu café e fala, tá, agora a gente vai vamos conversar. Isso é lindo, porque ele vem, gente, eu juro, é sentado aqui na minha cama, com a minha Bíblia, meu caderninho, e eu chamo ele pra sentar, e é aqui onde eu tenho tido revelações de quem ele é. É aqui que eu tenho sido constrangida de cada pecadinho meu e tenho sido convencida de outras coisas. Porque é isso que Jesus quer. Ele quer ser convidado para se sentar do seu lado e tomar um café, jantar com você. Ou sei lá. E a gente tira, tipo assim, aquela total formalidade de tipo assim, Deus é só o Deus da igreja, sabe? Sim. Não, o Deus é o Deus do seu quarto que quer conversar com você, sentar e ter uma conversa, uma comunhão, e quer que você conte os seus segredos para ele, mesmo que ele seja onisciente, onipotente. Ele quer que você fale, que você se abra com ele. E, tipo assim, isso é demais, sabe? Isso é amor puro, porque ele quer te ouvir. Vai buscar uma outra pessoa que quer te ouvir tanto assim, sabe? Não tem, sabe? E é lindo, né? Que ele mostra também como ele respeita. Que, tipo assim, por mais que ele seja onipresente, onisciente, onipotente, ele quer que nós venhamos a contar pra ele. Porque ele não quer enfrentar a gente. Ele não quer invadir a nossa vida. Eu não consigo compreender o amor de Jesus na sua totalidade. Eu não consigo. Porque é tão grandioso, sabe? É fora tão do perfeito, normal, né? sabe? Que é muito perfeito. Que não dá pra entender tudo. Você vai e faz, sabe? É muito perfeito. Porque a gente pensa assim, outra pessoa, quando a gente não quer contar o que tá acontecendo, ela vai lá e tenta descobrir por ela mesma. Tenta encontrar no meio das suas coisas. Quantas vezes? Vamos lá, quem já foi adolescente aqui teve mãe desse jeito, sabe? Quando você não contava alguma coisa pra sua mãe pegar o seu celular escondido e lia. Trancava o seu celular assim, muitas vezes. Deus tá tipo... Eu vou esperar você me contar, porque além de ser o pai, eu também sou seu amigo. Também quero ser o seu marido. Poucos são, né, amigo de Jesus. Sim. E é isso que a gente tem que buscar, ser amigo, falar com ele, sempre. Todos os dias. Isso traduz o que é o orar sem cessar, né? O orar sem cessar é isso, é você passar o dia conversando com o seu amigo. Não só levando problemas, ele quer ouvir, sim, mas não só isso, sabe? Tem uma relação com ele, de tudo. O casamento aqui não é na saúde ou na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. Entendeu? Então, é em tudo, em todas as situações, ele quer estar ali com você. Então não é só chegar É por isso que muita gente só vem pra igreja quando tá mal. Porque quer melhorar. E Deus dá a oportunidade de melhorar. Ou muitas vezes nem tá indo e fala assim, ora por mim pra eu conseguir um emprego, ora por mim pra eu, sei lá, comprar um carro. Não é assim. Jesus, ele não é teu Papai Noel. Não. Ele é teu amigo, teu conselheiro. E é tão triste quando a gente vê, tipo, as pessoas tratando Jesus assim, sabe? Como se fosse um shopping. Não é um shopping. Ele não é um shopping. Se tem uma coisa que ele não é um shopping. Porque um shopping não é fogo consumidor. Deixa vir o fogo consumidor. Tem que lembrar. É porque assim, Apocalipse descreve o dia final como o dia da ira de Deus, né? Por quê? Porque Deus fala que ele não é que o amor não se ira. É tardio, não é? Tardio em se irar. É tardio em se irar. Ou seja, quer dizer que ele deu todas as chances pra todo mundo se converter, pra todo mundo tá... Eu não gosto nem de se converter muito, pra todo mundo tá dentro do amor dele, sabe? De todo mundo tá na santidade. Sabe? Conhecer ele. É pra todos, a cruz foi pra todos. Não teve isso. Não tem discriminação. Não. E muitas vezes a gente vê pessoas querendo discriminar as outras. Não existe isso.
essa daqui é assim, então ela não tem direito de conhecer Jesus. Você não é ninguém pra falar isso. Não, porque ele fez por todos. Você não pode falar de algo que ele fez, sabe? Sim. Então, o máximo que a gente se estendeu aqui foi levar o evangelho. Levar a crucificação. Agora, julgar as outras pessoas a gente não pode. Não pode, né? No nosso lugar. E Não. com o mesmo nível que você julga as pessoas, você será julgado. A gente não conhece o coração do outro. Não. A gente não conhece se o outro A fala com Deus. situação, exatamente. Não sabemos. Não sabemos qual é o plano de Deus na vida daquela pessoa, daquela forma. Então, nós não podemos falar quem vai pro céu, quem vai pro inferno, quem merece Pelo o quê. amor de Deus. Porque nenhum de nós merecemos. Não. Nós estamos aqui pela graça abundante do Senhor, que pela cruz, pelo sangue de Jesus, foi derramado sobre nós, que nos ligou novamente ao Pai, porque nós estávamos separados. Nós somos separados por conta do pecado lá de Adão. Ah, Beli, foi só o do Adão? É porque depois de Adão veio uma sequência. O mundo foi amaldiçoado. Depois de Adão, o pecado entrou de uma maneira na terra e foi indo e se estende até hoje. Mas hoje nós temos o sangue que cobre para aqueles que querem. Exato. Tem até... Não, deixa esse pro próximo episódio. Ai, me fala. Eu querendo falar do episódio que vai vir aí depois. Então... Só no próximo episódio. E é literalmente o próximo episódio, né? Porque é o que a gente vai gravar. E eu acho que tem muito a ver também. Sim, graças a Deus. Vai estar um conectado no outro. Já fiquem espertos. Inclusive, aproveitar essa paradinha que a gente deu pra pedir pra você curtir, compartilhar e comentar aí também nesse episódio, que ajuda a gente, ajuda o YouTube a entender que nós somos um pouquinho relevantes. Sim, e levar também para outras pessoas. Exato. Né? Aqui é para levar a palavra, a verdade para os outros e a glória do Senhor. Então, se a gente tá pedindo curtida, não é pra gente, não é pra ficar famosa. É simplesmente porque a gente quer que a mensagem do Senhor seja explanada aí mesmo. E essa é a nossa missão, né? Exatamente. Então, faça parte dessa missão também, vai compartilhando, também vai falando para as pessoas que estão ao seu redor. Exato. E do jeito que você puder. Exato. Nem precisa ser com o nosso vídeo. Vai você e fala da palavra do Senhor. A gente só quer isso. A gente quer que a palavra do Senhor alcance pessoas. Pessoas que já estão na fé há muito tempo, mas que estão mornas. Não pode. Não pode, se não é vomitado. Antes frio do que morno, nem lembrem-se disso. Mas queremos que as pessoas que estão mornas relembrem quem Jesus é, se apeguem de novo ao primeiro amor. A gente quer pessoas que não conhecem Jesus, que conheçam a Jesus e se apaixonem por ele, tanto que ele fez com que nós nos apaixonemos por ele, sabe? Nós fomos alcançadas de uma forma que hoje a gente não se vê sem. E a gente quer isso para as pessoas que não conhecem ele. E queremos também que pessoas que já estão super apaixonadas tenham a certeza do porquê elas estão apaixonadas e que elas tenham a mesma coragem de compartilhar a palavra por aí. Fale em todo tempo, né, sobre ele. Que a missão real que Jesus deixou para nós foi essa, né? Ide e pregai a toda criatura. Então, essa é a nossa missão aqui. Ide e pregar a toda criatura. E muitas vezes essas pessoas que estão mornas é porque acabam esquecendo do significado poderoso que a gente tá falando. E precisam voltar para esse significado. Todos os dias, né? A gente tá falando aqui, mas a gente também tem que voltar. Não é sempre que a gente olha e fala, que legal que Jesus morreu na cruz. Não, a gente esquece, a gente vive a nossa vida com uma naturalidade que às vezes isso vai perdendo até o significado. Então a gente tem que lembrar e pedir pro Espírito Santo nos lembrar, porque é o Espírito Santo que convence, né? Sim. Do pecado e do juízo, é isso? Isso. Ai, ou seja, Deus, obrigada pela paciência, porque fez o que tinha que fazer por nós e ainda tem que ajudar a gente a lembrar e a amar, sabe? Gente, eu já teria desistido por muito menos. A gente vê que a gente não consegue nada assim. Eu pararia lá no Adão e Eva, já não deixa. Sai daí. Eu tenho meus anjos aqui. É porque a gente pensa, Deus não precisa, né? Não precisa. Quem precisa dele é a gente. Nós somos dependentes dele. Ele não precisa de nada e ele continua. Gente, é amor. Que amor. A gente já falou sobre o amor, dá vontade de fazer amor parte 2. Amor também. Que é a palavra que mais descreve, Senhor, porque é ele, né? Verbo, vida, amor. É Deus. Nossa. Ai, conheçam Jesus aí. Verbo, vida, amor, acabou. Quem é Jesus? Se você não assistiu
assistiu, volta lá na primeira temporada. Esse é o último episódio da primeira temporada, Quem é Jesus? E a gente continua falando dele. Ele ainda é o centro. Até isso, né? Até a cruz dele tá no meio, mostra que ele é o centro. Lindo demais, lindo demais. Perfeito, Jesus, te amo. Lindo. A minha... Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que eu vou fazer. Eu acho que essa daqui eu já falei. Eu vou fazer essa daqui, tá? Antes da gente passar para a última. Tá. O que podemos fazer para retribuir o sacrifício de Jesus? Eu coloquei aqui, ó. Nada, 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 nada. Eu não posso fazer nada. E você? O que você acha? A gente não tem esse poder, tipo, porque foi algo tão grandioso, mas o que eu acredito que dá pra gente, assim, fazer é isso que a gente tá falando, de voltar, relembrar, cultivar o amor, cultivar o relacionamento, tomar a nossa cruz e seguir, ir e pregar o evangelho e fazer o que ele deixou pra gente fazer, sabe? A gente não dá pra retribuir a cruz. É por isso que a gente não merece, né? Não merecemos. A gente nunca vai merecer, a gente nunca vai conseguir retribuir o amor de Deus. Por isso que fala que nosso amor é incompleto e imperfeito, né? Porque a gente não consegue amar como Deus nos ama. A gente só ama porque Ele nos capacita em amar. Então, é impossível a gente retribuir. Por isso que eu falo que não há nada. Ele não nos pede mais nada. Ele só pede que a gente viva a vida sem ser escravos da carne, né? Porque a nossa carne foi amaldiçoada lá no pecado. Então, a gente tem que rejeitar ela. Abandonar os prazeres da carne. Exatamente. Isso é citado várias vezes no Novo Testamento. Gente, e a gente fala disso, abandonar os prazeres da carne, não quer dizer que, tipo assim... Você nunca mais vai ter um prazer na vida. E você não vem, sabe? Assim, isso significa, assim, você ter a consciência de que você não é isso, você não é mais isso. Então, por exemplo, muitas pessoas que vieram pra Jesus tiveram uma vida diferente no passado. Outras não, outras tiveram a vida inteira com Jesus. Mas as pessoas que tiveram uma vida de outro modo, que frequentava e tinha esses prazeres da carne em si, abandonar esse prazer e deixar pra lá é você não fazer mais. Ou seja, o sangue de Jesus vem e te cobre, o sangue de Jesus vem e te limpa. Mas somos seres caídos, a gente tem que entender que somos seres caídos. Nós não somos glorificados, nós não somos ainda. Então, nós estamos em campo de guerra. Então, sempre vai ficar vindo situações, pensamentos, e para isso que o sangue de Jesus está aqui. Para cobrir, para você voltar sempre e falar, Pai, olha, tô assim de novo. Não que você e não é pra ficar, né, continuar no pecado. Os pensamentos, a gente tá falando de pensamentos. A gente tem que abandonar a prática do pecado. E mesmo se não tá conseguindo abandonar, é clamar por ele. É clamar por ajuda, sabe? E ele sabe que nós somos seres humanos assim. Que aqui na Terra é assim, desse jeito. E a gente tem que buscar a santidade, sabe? Buscar não fazer mais. Abandonar por completo, sabe? Exatamente. Acho que é isso. É isso. É isso. A gente sempre fala isso, eu acho que é isso. A gente fala muito. Mas, realmente, só temos que deixar tudo pra trás e seguir ele. Foi o que ele falou. E se você tá sofrendo com alguma tentação, vai ter episódio sobre isso nessa temporada também. Meu Deus, essa temporada tá, ó, pauleira. Mas... que se você tá sofrendo alguma, a dica que a gente deixa é a mesma dica de Jesus. Se teu olho te faz pecar, corta ele fora. Se a tua mão te faz pecar, antes sem uma mão do que morto. O que isso significa? Se você tá assistindo algo que tá te fazendo pecar, corta. Tira. Se você tá lendo algo que te faz pecar, corta. Se você tá conversando com alguém que te faz pecar, corta. Também. Que é melhor ficar sem do que perder a vida eterna. Exato. É isso, gente. E parece ser muito difícil. E mas é renúncia. E o Senhor renunciou tudo por nós. E Ele ajuda. Então nós podemos renunciar tudo. Ele deixou o Espírito Santo para nos capacitar a renunciar o pecado. Então você consegue sim. Consegue. Pode parar com a frescura, consegue. Se
fosse impossível, ele não falava, né? Pra nós sermos santos. Sim. Ele não é impossível, sabe? A gente tem que buscar. Era impossível antes da graça. Hoje, com o sacrifício de Jesus, ele deixou o Espírito Santo para ser possível. Porque Sim. foi o Espírito Santo que guiou Jesus o tempo inteiro, né? O Espírito Santo tava com ele sempre. Então. E eu tenho essa impressão, muitas vezes. Ah, mas eu vou deixar pra falar isso no episódio da tentação. Não vou falar agora, não. Spoiler! Deixa pra semana que vem. Não é semana que vem, é a próxima. Ainda assim. Então fiquem ligados pro episódio da tentação. Se você quer saber o que eu ia falar, você vai ter que assistir o próximo episódio. Ai, Jesus! Mas é isso, gente. Eu acho que voltar à cruz é isso. A última pergunta que a gente vai fazer, eu acho que a gente já se respondeu, mas eu vou fazer só pra desencargo de consciência. O que significa perder-se do significado da cruz? Ficar muito doido. Ponto. Acabou o episódio. Beijo. Até mais. Agora que eu entendi a música que eu tô cantando. Jesus. Ai, ficar doido. Pronto, não, gente, mas acabou. É sério. A gente vê tanta deturpação no significado da cruz. Sim. Em igrejas, em muitos lugares e até dentro da gente, sabe? Sim. Que a gente vê muitas pregações que a gente ouve hoje em dia não fala sobre a cruz, não fala sobre a volta de Cristo, fala sobre o quê? Riqueza. Bênçãos. Vamos fazer um clamor aqui pra levantar um carro pra pessoa, pra levantar uma Chega a ser casa. tosco ouvir uma coisa dessa. E a Bíblia tá falando, sabe? A Bíblia fala que não é pra fazer a casa do pai de comércio. Não é que a gente fala, não é um Papai Noel, não é um shopping. Ele dá, assim, bênçãos pra aquele que primeiro tá com o coração nele, sabe? Exato. Então, a gente vê, tipo assim, que a gente já falou sobre isso. Não é pecado a pessoa ter dinheiro. Não. Pecado é o dinheiro ser o senhor da pessoa, né? Então, há muita deturpação nesse significado da cruz. Porque as pessoas, as próprias pessoas que estão pregando sobre isso, tá cometendo um ato tão grande que tá afastando uma renca de pessoas que tá ali do significado, da libertação, sabe? Então, as outras pessoas vão achar que Jesus é outra coisa, que Jesus é aquele que só dá, que Jesus é Jesus dos bens. Não, Jesus é o Jesus que foi crucificado, o Jesus que foi morto e te deu a vida, sabe? Esse é o significado que a gente sempre tem que falar. Amém. É isso que a gente tem que ir falar. Não é a gente fala sobre isso, não é sobre o evangelho só ser lindo, o evangelho foi doloroso, foi doído, foi feio. Muito feio. Não foi lindo. Com esses cachorros latindo aqui que vai ficar maior. Seus doidinhos. A gente sempre fala do filme A Paixão de Cristo, que é muito pesado pra assistir. Aquilo não foi lindo. Não. É lindo o significado. Não é um conto de fadas. Não. A história do Peter Pan. Doida, Deus que me livre. Eu tenho mais medo do Peter Pan do que do Capitão Gancho. Ai, é estranho, né? É estranho, moleque que nunca cresce. Imagina um homem que nunca cresce. Ninguém quer. Doidinho, Sai feio. Ninguém quer o moleque. Ninguém quer. É estranho como a gente gostava disso. Ai, por isso que falam, né? Síndrome de Peter Pan. Nunca não cresce. Descobertas. Entendi. Mas é isso. A terra do nunca não existe. Existe o céu. Não. Existe o céu e o céu é esse. Queremos te falar que Jesus, sim, Deus sim é aquele que dá. Sim. Mas não é aquele que... Ele não quer filhos mimados. Não. Nós falamos disso. Sim. Falamos, né? Deus não quer filhos mimados. Ele não vai te dar porque você quer só e você não tem maturidade pra isso. Maturidade, né? Foi no episódio de maturidade. Primeiro episódio desse aí. Sabe aquele pai que, faz você, pelejar assim, te ensinar, vai te ensinando e você vai aprendendo e ele vai se mostrando com você. Sim. Esse é Deus. Esse é Deus. Ele, quando você tá com o coração voltado a ele é o rei do seu coração, não tem como você errar, né? Com dinheiro, não tem como você errar com uma casa. Agora, se ele não é o seu principal, você destrói a bênção que ele te deu. Então, se apegue ao Senhor primeiro, não junteis tesouros terrenos. Não ore por isso, ore para que você tenha mais conhecimento de Deus, para que
você tenha mais reconhecimento do sacrifício dele na cruz. Sim. E o mais ele vai te dar. Buscar primeiro o reino dele, né? E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. É sobre essa palavra. Vive sobre essa palavra que, falando por experiência própria, o Senhor acrescenta. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Amém? Tem mais alguma coisa pra falar ou quer orar já? Eu tava vendo um versículo aqui de Gálatas. Caiu em Efésios. Vamos à espera para terminarmos o episódio antes da primeira Bia vai passar. Se ele veste os lírios com a sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Aqui em Gálatas 1, Paulo fala, né, que não há outro evangelho. Ele fala assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, na qual, na verdade, não há outro. Ou seja, o evangelho é esse. O evangelho só tem um. Não tem o evangelho daquele que é o evangelho das riquezas, dos bens e só. Mas é o evangelho da redenção de Jesus Cristo. Esse é o evangelho de verdade. Por isso que a gente sempre tem que voltar, né? Sim, totalmente. Porque aí a gente é o norte, né? É o nosso norte. Volta à cruz, a gente volta pro caminho. Olha pra cruz. A pastora fala muito isso, né? Volta e olha pra cruz. Se você viu que desviou do caminho de alguma forma e não sabe em que ponto, nem pense em que ponto foi que você desviou. Volta e olha pra cruz. Quando você achar a cruz de novo, você tá no caminho certo. Sim. É isso. É o caminho. É o caminho. A verdade. E a vida. Verdade, vida, caminho, amor. Tem mais justo, verdadeiro, luz. Sal da terra. Pão da vida. Tudo. Água. Deus é tudo em todos. Tudo em todos. Deus é tudo em todos. Deus é Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Deus é tudo em todos. Tudo em todos. Então vamos orar. Você não vai achar essa música? Não. Se quiser achar, a gente tá ali, ó, do lado da Tia Jo, quem quiser ir. A antiga quem Tia foi Jo, de Cubatão? Quem for de Cubatão. Quem não foi e quiser visitar um dia também, fala que a gente coloca o endereço. Manda um DM, tá? Pra eu não ter que expor tanto assim. Amém, então. Vamos orar, então, sobre isso. Orando, pedindo a Deus que nos lembre todos os dias sobre esse sacrifício dele. Essa é uma oração que a gente vai fazer aqui, mas que tem que ser a sua oração diária em casa. Tem que ser a nossa também. Eu confesso que não é a minha oração diária. Mas que Deus possa despertar em nós um coração grato, um coração que se quebranta ao lembrar disso, né? Que nós possamos ter uma mente renovada por conta da morte de Cristo, que é só por conta disso que podemos ser renovados todos os dias. E que é isso, que nós possamos entender a graça do Senhor, que foi super abundante, né? Nesse ato de amor verdadeiro. Hoje quem ora é você, então fique à vontade. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todo esse sacrifício, Senhor, meu Deus, por todo esse amor, Senhor, que o Senhor liberou, Pai, em nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a vida eterna, Senhor Jesus. Obrigada porque hoje podemos chamar Deus de Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque hoje podemos ter comunhão, Pai, graças ao seu sacrifício, Senhor. Queremos pedir, Senhor Jesus, para que essa seja a nossa oração diária, Pai. Para que nós venhamos, Senhor Jesus, lembrar, Pai, do teu sacrifício, Senhor Jesus, e da libertação que o Senhor nos trouxe, Pai, todos os dias, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, sobre as nossas mentes, Senhor Jesus, e as nossas atitudes, Pai. E que isso, Senhor, meu Deus, venha a ser, Senhor, meu Deus, de extremo significado nas nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, que esse significado venha impactar não somente as nossas vidas, mas muitas vidas, Senhor Jesus, que venham a ser alcançadas, Pai, pelo teu evangelho de verdade, Senhor, meu Deus. Mais pessoas venham a ser levantadas, Pai, para falar sobre a cruz, Pai. Para falar, Senhor Jesus, sobre o teu verdadeiro amor, Senhor Jesus. Então, Pai, vem plantando isso no nosso coração. Que venhamos ter a lembrança e trazer a memória, Senhor Jesus, aquilo que nos dá esperança, Senhor Jesus. Que é a tua redenção, Pai. O teu amor por nós, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus.
E abençoe todo mundo que está ouvindo, Senhor meu Deus, essa palavra, Pai. Que seja levada, Senhor meu Deus, e adentre os corações, Pai. Amém. Amém. Então é isso. Esse foi o segundo episódio da temporada, né? Ai, o segundo. É o segundo episódio da segunda temporada do Pó de Café. Espero que vocês tenham sido aí iluminados. Sim. Que vocês possam comentar, né? Acho que falar. mais alguma coisa pra falar sobre isso, se a gente Por esqueceu favor. de alguma coisa, porque falar de Jesus, se falar sobre Deus é sempre algo muito... A gente não consegue falar sobre tudo, porque é muitos detalhes e muitas coisas. Tem revelações que Deus já te deu que não deu pra mim, meu querido. Então revele aí. Abre essa boca, use esses dedos pra digitar aí, digita aí pra... Ajuda outras pessoas também. Isso. E é isso. Então, muito obrigada por nos assistir até aqui. E até... Fala. Se não segue lá no Instagram, segue lá. Porque a gente vai começar a lançar algumas coisinhas. Já estamos lançando, essa Isso. semana já começou. A gente tá com coisa nova lá e vai ter mais interação. Então, se você deseja participar, comentar aí sobre temas que você quer ouvir, vai lá no Instagram, @podcafébiblia, né? Isso aí. E comenta lá com a gente. A gente vai estar lá, Sim, com certeza. respondendo, postando todos os dias. É a meta. A segunda temporada veio com tudo, mas ó, essa semana a gente já teve 3 posts bem interessantes sobre os episódios que a gente já fez. Quem é Jesus, né? Vai lançar agora na sexta. Quem é Jesus? Provavelmente hoje, porque esse episódio lança nessa sexta. Perdão e constância. Perdão e Constância. Constância foi lançado hoje, no caso pra gente, que foi quarta-feira. E segunda-feira também a gente fez sobre o perdão, não é? Sim. Então segue lá, que são dicas maravilhosas que tem nos ajudado também a seguir esse evangelho lindo aí, a seguir a cruz, a carregar a nossa cruz. E é isso, reconhecendo que não podemos nada sem Ele, que não Amém. somos perfeitas e precisamos da ajuda dele todos os dias e que erramos e falhamos. E estamos aí lutando e aprendendo. Mas somos perdoados, sempre lembrar disso. Por conta do sacrifício. Mas sempre vai se arrepender. Em nome de Jesus. A gente já conversou sobre isso, não era pra eu estar falando isso de novo. Ei! Ai, gente, é isso. Um beijo. Até a próxima.